Muito obrigado, então, Dr. Tiago, pela apresentação também da excelente palestra, extremamente interessante. Aproveito para convidá-lo a participar também, Dr. Tiago, da discussão que deve ocorrer aí em torno de 9h40, ok? Mais uma vez, então, muito obrigado. E, dando sequência, então, à nossa mesa, eu gostaria, então, de convidar a doutora Camila Domingues do Lago Guizardi para falar sobre o papel da espiritualidade em pacientes com dor crônica por disfunção temporomandibular. A doutora Camila é fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia pelo HC da USP, fisioterapeuta no Hospital Israelita Albert Einstein, atendendo na área ortopédica e traumatológica em geral, além de pilates e abordagem diferencial para com pacientes com dor crônica. Mestre em Ciências da Saúde com o tema Espiritualidade e Dor Crônica e atualmente leciona disciplinas sobre espiritualidade, aspectos biopsico-sócio-espiritual em diversas pós-graduações do Hospital Albert Einstein. Formação em Pilates Clínico, revisora de estudos na revista Dor, coautora do livro Enfrentando os Problemas com a Espiritualidade e palestrante em diversas instituições sobre o tema Espiritualidade em Nossas Vidas, uma forma de enfrentamento. Então, com a palavra, doutora Camila, muito obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada, pessoal. Está todo mundo me ouvindo e vendo? Posso seguir? Ok. Beleza, vamos lá, então. Primeiro, eu quero agradecer toda a comissão, agradecer esse esforço de nos conectarmos online diante dessa nossa pandemia, agradecer meus padrinhos, Dr. José Siqueira, doutora Silvia, foram eles que me acolheram no HT em 2012, quando eu defendi minha tese de mestrado, e foi lá que eu me apaixonei pelo tema e eu comecei a estudar. Eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o papel da espiritualidade em pacientes com dor crônica por DTM. Eu não vou me apresentar mais, já fui super bem apresentada, obrigada. O que eu vou trazer nessa aula para vocês? Né? Eu quero trazer um pouquinho sobre dor crônica, DTM e suas consequências, por que estudar espiritualidade e as práticas mente e corpo, e vou trazer um pouquinho de evidências e estudos na área. Quando a gente fala, então, em disfunção temporomandibular crônica, a gente pensa em dor crônica. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, eu vou fazer o viés para a DTM, mas isso impacta em dor crônica em geral. Por isso que vem sido cada vez mais influenciado e cada vez mais de interesse pela ciência em querer estudar um pouquinho sobre a espiritualidade na área da saúde. Mas o grande problema que a gente tem na dor crônica para os pacientes que têm DTM crônica é o impacto doloroso desses pacientes. Então, um grande impacto na mastigação, na vida social, no falar, no beijar, no comer. Eu até trouxe 2 exemplos aí que mostram bem, né, como os pacientes com dor crônica ficam zangados e só veem o lado negativo das coisas. Porque eles acreditam que eles são a dor, eles não estão com a dor, e isso é muito impactante. E falando em impacto, a gente tem a diminuição das atividades diárias, o repouso relativo, e muitas vezes até um repouso absoluto. Quantos pacientes deixam de fazer quase tudo porque está com dor? As crenças irracionais, acreditam em certas coisas que não têm validação, e a desmotivação da vida diante da dor que eles têm. Eu fiz uma busca ontem sobre bruxismo aí no Google, só bem básico, para a gente ver como aumentou muito nessa pandemia o número de queixas de dores temporomandibulares, bruxismo, apertamento dentário, um aumento de 90% em agosto, a busca desse termo no Google. Ontem, participando de uma outra aula, uma médica trouxe aqui no consultório dela, lá no Einstein, a médica trouxe aqui no consultório dela, ela viu um aumento de 25% de quebra de dente por apertamento e bruxismo. E o que está por trás disso, além de poder ser um problema estrutural, mas também tem, como até o Thiago comentou, o aumento das emoções destrutivas, o aumento das emoções negativas, que geram respostas fisiológicas específicas, e provavelmente teve esse aumento aqui da busca do bruxismo, o aumento do apertamento, o aumento de cefaleias, o aumento de dores temporomandibulares
cronificando mais ainda a queixa do paciente. Esse esquema é um esquema que a gente precisa ajudar o paciente a não perpetuar. É muito comum o paciente, ele tem a dor crônica, ele acredita que ele é a dor crônica, que ele não está com dor. Esse pensamento automático vai gerar uma crença irracional, e eu até coloquei entre parênteses que não tem validação científica. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, não tem um estudo na literatura que prove para mim que você vai ter dor 24 horas, 7 dias por semana para o resto da sua vida. Isso não existe. Quando você começa a esmiuçar um pouquinho um diário de dor com o paciente, é muito comum ele trazer alguns momentos que ele está um pouco melhor. E aí você começa a chamar a atenção dele que ele, então, não tem essa dor forte o tempo todo. Consequentemente, quando ele tem essas crenças irracionais, ele vai ter esse sentimento negativo muito presente na mente dele. E, consequentemente, vai ter um efeito fisiológico específico e um comportamento ruim. Eu trouxe essa figura aqui do Divertidamente, que é um filme muito bacana, quem não assistiu, vale a pena assistir. É um exemplo muito bonito de como que as nossas emoções, elas cuidam do nosso cérebro, do nosso coração e, consequentemente, reage no dia a dia. Até é uma forma de introduzir o tema, às vezes, para o paciente, para ele saber gerenciar um pouquinho melhor as emoções diante da dor crônica dele. E aí, provavelmente, vocês podem estar perguntando, né? Mas por que estudar espiritualidade na área da saúde? O que isso tem a ver? Primeiro que quando a gente fala de dor, a gente sabe classicamente que a dor tem dois caminhos, né? Ou ela é um sinal, ou ela é uma doença. Quando ela é uma dor aguda, que ela é um aviso de alguma coisa, ela é um sinal, você vai lá, trata especificamente e tudo bem. É um pouco mais conhecido esse mecanismo. Mas quando ela se torna crônica, acima de 3 meses, ela se torna uma doença. E você não pode tratar da mesma forma como uma dor aguda. Essa nova doença, ou também a gente fala sistema dor, ela tem fatores que modulam. Então, nós temos fatores cognitivos, emocionais e espirituais. Isso foi o que me chamou a atenção lá em 2011, quando eu até conheci a doutora Silvia, daqui a pouco ela vai dar uma aula para gente. Eu lembro que eu conversando com ela, eu perguntava assim, eu questionava, por que tem pacientes que têm problemas pequenos e o curso da doença é muito ruim? E por que tem pacientes que têm problemas muito maiores e o curso da doença é bom ou o coping, o enfrentamento desse paciente é muito maior? Tem que ter uma coisa específica por trás. Eu não acreditava que era só o pensar positivo. E aí foi o meu interesse em estudar a espiritualidade na área da saúde. Então, é importante lembrar disso. O paciente, quando vem buscar ajuda da equipe interdisciplinar que se conversa, ele traz todos esses fatores que modulam essa nova doença que ele tem, que é a dor crônica. E aqui eu trago para vocês um ciclo vicioso que também é muito comum, provavelmente vocês já devam saber. É só para lembrar que a gente tem que explicar com cuidado para o paciente esse ciclo, mostrar para ele que tem várias ferramentas que ele pode intervir em algum momento desse ciclo. Então, quando o paciente tem dor, eu falo que a dor e o estresse são quase irmãos gêmeos, eles caminham muito juntos. Quando o paciente tem cada vez mais tempo de dor, a paciência vai ficando cada vez menor e o estresse maior. Consequentemente, ele tem um aumento das emoções destrutivas, principalmente a ansiedade. Ele começa a viver a dor. E os sistemas que mais repercutem a dor, normalmente é o sistema mais fraco que a pessoa tem, e é muito comum o sistema muscular. Então, tem uma retroalimentação nervosa e uma piora da dor e tensão muscular. Tem paciente que descompensa no sistema digestivo, com gastrites, cefaleias. No caso da DTM, muitas vezes esse é o ponto fraco do paciente, então ele aumenta o bruxismo, aumenta o apertamento dentário. E até os transtornos alimentares, como a Samantha trouxe também, pode ser a válvula de escape desse paciente. Quando ele entra nesse ciclo aqui, ele não consegue sair. E é uma obrigação nossa ajudar o paciente a reconhecer a importância dessas emoções no processo dele. Todos os profissionais de saúde também fazem o papel de educador na área de dor. E se não tem um psicólogo atuando nesse processo, eu acredito que seja nossa obrigação intervir um pouquinho nesse processo, explicar para ele esse ciclo e ajudá-lo
a combater junto conosco esse processo da dor crônica do paciente. Por que a ciência, né, como eu questionei para vocês agora há pouco, vocês também podem estar perguntando, e por que a ciência foi estudar a espiritualidade? Primeiro que aconteceu, na década de 80, aconteceu um boom na área médica de estudos de espiritualidade na área da ciência, onde começaram a aparecer os estudos. E a ciência teve curiosidade de entender duas coisas muito importantes. Primeiro, essa daqui, por que existiam tantas curas sem explicação, e por que os pacientes têm até hoje necessidade espiritual. Podemos pensar em nós mesmos. Quantos de nós passamos por problemas de saúde ao longo da vida, seja um problema também emocional, e nós buscamos ajuda em algo maior, em algo que nos traga significado. Agora mesmo na pandemia, quantos de nós não tivemos pequenos momentos de desespero e buscamos ajuda em alguma crença, em alguma coisa para nos dar o eixo de novo, né? Nos acalmar e enfrentar da melhor forma possível. Então, a partir dos anos 80, surgiram muitos estudos. Esse é um jornal, Journal of Religion and Health, tem vários estudos muito legais na área de espiritualidade e saúde. Trouxe alguns exemplos de capas de livros muito bons, mas existem vários outros. Mas qual que é o principal objetivo desses estudos? Entender um pouquinho esse modelo aqui, que é um modelo antigo, né, de Loeser, de 82. Por que esse comportamento aqui é totalmente diferente através do processo inicial da nossa percepção, que transforma em dor e que aí vai gerar um sofrimento específico diante daquele esqueminha que eu trouxe para vocês, das crenças irracionais, dos sentimentos negativos, da fisiologia específica e do comportamento específico. E aí começaram a surgir diversos estudos para explicar um pouco isso. Eu tenho acompanhado as palestras e tenho visto muito feliz falando que a maioria dos palestrantes tem falado muito sobre a abordagem biopsicossocial. E gostaria muito de fazer uma provocação e ampliar um pouquinho esse conceito. Eu tenho falado faz tempo sobre um conceito biopsicossócio-espiritual. Acho que a gente já pode ampliar, eu acredito que a gente pode ampliar um pouquinho esse conceito. A literatura tem muitos estudos trazendo o quão importantes são as práticas de abordagem do paciente com dor crônica. E não só no meu mestrado, mas em vários outros estudos, o que a gente viu, né? O que a gente encontra na literatura de achado. Os pacientes têm uma maior adesão ao tratamento, eles têm melhores índices cardiovasculares, têm maior resiliência, eles usam menos analgésicos, melhoram o humor, diminuição das emoções destrutivas, principalmente o vitimismo e a catastrofização. Então, eu gostaria de ampliar um pouquinho esse conceito, tem se falado muito, mas não só biopsicossocial. Vamos pensar um pouquinho em biopsicossócio-espiritual. Mas eu preciso antes trazer também para vocês um pouquinho de conceitos básicos, para não confundirmos com religião e religiosidade. Quando a gente fala em religião, nós falamos de conceitos criados pelos homens, um sistema organizado de crenças, práticas, símbolos, foram designados para facilitar o acesso ao sagrado. E esse acesso ao sagrado, as pessoas acreditam estar vivendo um bem, que é a religiosidade. Então, é o bem que o indivíduo acredita fazer e seguir. Relaciona necessariamente a uma religião. Diferente da espiritualidade, que pode não necessariamente estar vinculada a nenhuma religião. Nós encontramos muitos ateus que estão super espiritualizados e não acreditam em Deus, não tem uma religião. Então, quando a ciência estuda a espiritualidade, cuidado com os conceitos, mas tem muitos estudos que confundem um pouquinho com religião. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente trabalha essa questão interna, aqui, ó. A capacidade interna de encontrar significado na vida e propósito. Então, quando eu atendo os pacientes, eu vou abordar esse assunto, sempre brinco falando que não é a propaganda de uma grande rede de supermercado, mas eu pergunto, o que te faz feliz? O que te move? O que você gosta de fazer? Pacientes com dor crônica, como eu já falei, eles acreditam que eles são a dor para sempre. Um paciente com uma dor crônica de DTM não consegue se alimentar direito, ele não vai marcar um evento social. A maior parte dos nossos eventos sociais envolve comer ou beber, se alimentar. Ele não vai se permitir se relacionar com uma pessoa, sendo que ele não consegue movimentar
o músculo mastigatório adequadamente. Então, a capacidade de encontrar significado de vida para ele propósito está muito baixa. Então, daí a importância da gente trabalhar os conceitos de espiritualidade com o paciente. E quais são as ações integrantes, né? Como que eu invisto na espiritualidade? Porque não adianta a gente nós só falarmos, não, eu estou espiritualizado. Eu acredito em uma religião específica que pode ou não estar vinculada à religião, como eu falei. O importante não é só você acreditar, é você praticar sua crença. Quais são ações que a gente pode perceber se a pessoa é espiritualizada ou não? Primeiro, ela acreditar em algo maior, em alguma coisa além do físico aqui. Você perceber que a pessoa sempre tenta manter um estado de harmonia e equilíbrio. Ela age com intuição, ela não é uma pessoa impulsiva. Ela está sempre vinculada a algum processo, não sempre. Pode também estar vinculada a um processo de caridade com ações sociais. Ela sente-se parte e influenciadora da natureza. Ela vai tomar as atitudes e ela vai ter cautela, porque sabe que isso pode levar alguma ação para o outro ou para algo maior. E estar envolvida com solidariedade, compaixão. São ações integrantes que a gente pode observar e ajudar o paciente a entender como que ele investe na espiritualidade dele. Tá, tudo bem, Camila, mas e aí? Como que eu sei que isso é verdade? O que a gente tem de evidência? Grande tudo o que aconteceu foi uma revisão do Seibold, ele fez uma revisão de estudos de 87 a 2007. Ele pegou os estudos que envolviam espiritualidade na área da saúde e queria ver o que o pessoal estava encontrando. E aí foi um estudo que começou a atrapalhar um pouquinho a área médica, e ele trouxe as pessoas que acreditam em alguma coisa, não importa o quê, mas elas investem nessas crenças, tem uma melhor ativação do sistema límbico, tem uma melhor ativação da região pré-frontal e uma diminuição do córtex parietal bilateral. Isso quer dizer, você tem uma melhor ativação do sistema límbico. Eu explico para o paciente que ele está trabalhando o eixo afetivo emocional da sensação dolorosa. Às vezes o paciente não entende muito o sistema límbico, o eixo HPA, a gente fala isso no nosso meio científico, mas para o paciente, uma forma que eu explico, você está modulando melhor as suas emoções. E aí é o gancho com o filme Divertidamente, que é muito agradável de explicar isso para o paciente. Mas você melhora a sua resposta emocional diante da dor. Aquelas emoções negativas, elas vão começar a mudar um pouquinho. Você tem um aumento da região pré-frontal, que é a nossa região do juízo, nossa região da coerência. Então, por isso que tem uma maior resiliência, uma maior adesão ao tratamento. Você realmente foca no que precisa, você presta atenção no que precisa, você não dispersa. É o que faz muito o córtex parietal bilateral. Por isso que tem essa diminuição dessa ativação. Então, você tem essas duas áreas, frontal e sistema límbico, mais conectadas e atuantes de uma forma muito mais eficiente. O que isso traz para o paciente? Um aumento dos neurotransmissores inibitórios da dor, a gente tem um aumento do GABA, da serotonina, da dopamina e da melatonina. Consequentemente, a gente vai ter uma regulação do ACTH, do cortisol, os sinais vitais, da pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, glicemia e estresse. Então, não é mágica. Não estou falando para vocês que só começar a praticar na espiritualidade vai resolver tudo. Mas como vários palestrantes têm falado, a abordagem de dor crônica, na DTM também não é diferente, é uma abordagem interdisciplinar. E se a gente tem estudos que trazem que práticas mente e corpo ajudam o paciente nesse processo, eu acredito que é nossa obrigação apresentar mais esse leque no cardápio do paciente e pedir para ele encontrar o que ele gosta, o que lhe faz bem, para poder ajudá-lo no enfrentamento dessa dor. Aí aqui é só o esquema para nós da área da saúde, né? Influência do eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, como que ele sofre a influência, né, do sistema límbico, do córtex pré-frontal, desses neurotransmissores inibitórios e, consequentemente, vai repercutir nos sistemas à distância, endócrino, imunológico e sistema nervoso autônomo. Bem, se vocês saírem dessa aula com esse slide na cabeça, eu já fico bem feliz. Então, qual que é a importância dos fatores, qual que é a importância da espiritualidade para os fatores
Da dor crônica, para enfrentar a dor crônica, né? Os fatores positivos. Primeiro, você investir na espiritualidade. Não importa se você é vinculado, se você tem vínculo a uma religião ou não. Mas você regula o eixo HPA, você tem seu sistema afetivo emocional, seu eixo afetivo emocional da dor, trabalhando a seu favor. Você potencializa o sistema supressor, que é o que a gente quer estimular esse sistema inibitor da dor. Você melhora a assistência do paciente e você melhora o enfrentamento da dor e o percurso da doença. Então, acho que esse é um resumo guardar dessa aula. Eu já vou ficar bem feliz e vou ter feito o meu papel com esse tema. Então, quais são as práticas mente e corpo com evidência? O que mais tem evidência na literatura, a gente encontra yoga, meditação e tai chi chuan. Nós temos várias outras evidências de reiki, florais, cromoterapia, biodança, homeopatia, terapia. Mas quando a gente vai em números, em qualidade de evidência, o que mais se encontra é yoga, meditação e tai chi chuan. Aí eu fiz uma busca ontem, só para trazer para vocês atualizado. Nos últimos 5 anos, se a gente busca no PubMed Yoga, a gente encontra quase 3.000 estudos. A gente busca, se nós buscamos meditação, a gente encontra quase 3.500 estudos. Se a gente busca Tai Chi, a gente encontra um pouco mais de 1.500 estudos. Então, mostra como a ciência, sim, tem estudado as práticas do mente e corpo e como isso realmente ajuda o paciente no enfrentamento à dor crônica. Esse é um estudo muito legal que eu vou trazer para vocês, da Elisa, que é uma pesquisadora do Instituto do Cérebro lá do Einstein. Ela coordena a pós também de gestão emocional. E é um estudo que fez uma pergunta simples. É possível determinar se uma pessoa regularmente medita usando apenas a imagem cerebral? Então, um estudo duplo cego, o paciente especializado, né, em imagem, ressonância, o paciente não, o médico. Ele pegava a ressonância e ele tinha que olhar, fazer uns cálculos específicos, e precisaria falar se essa ressonância é de um paciente que medita ou se essa ressonância é de um paciente que não medita, claro, sem conhecer as pessoas. E o que aconteceu? Houve um acerto de 94, quase 95%. Eram 2 grupos, 19 meditadores e 20 não meditadores. E como que foi possível isso? Através de uma imagem de ressonância. Quando você medita com muita frequência, vou usar um termo aqui que não é bem o correto, mas você, entre aspas, hipertrofia, né? O córtex parietal, o córtex pré-frontal. Você aumenta a espessura desse córtex. Então, lembra que eu trouxe na revisão que tem um aumento, tem uma melhor ativação do córtex pré-frontal e do sistema límbico? Então, quando eles fazem um cálculo da espessura do córtex pré-frontal, para as pessoas que são meditadores, essa espessura é maior. Então, essa precisão foi de quase 95%. O que isso é bom? Se você tem essa espessura, você tem uma maior eficiência nas conexões nervosas, na sinapse. Consequentemente, você gasta menos energia para fazer a mesma coisa que o paciente que não medita, pessoa que não medita. Então, daí a importância da prática mente-corpo, e nesse caso da meditação. Essa é uma imagem que eu peguei de uma revista, foi bem interessante porque ela traz essas imagens aqui, ela fala da meditação transcendental. Mas existem várias outras, eu trouxe aqui os exemplos para vocês, tem o Mindfulness, que é uma das mais estudadas, mas tem essa transcendental, tem o Cultivation Emotional Balance, que é uma formação que eu também estou concluindo, que ele trabalha a meditação e a regulação das emoções, tem o Zazen e tem várias outras. Mas ambas têm esse mesmo processo. Quando você medita, a gente fala que o cérebro fica online. O que quer dizer isso? Você conecta melhor a região frontal com o sistema límbico e você deixa mais eficiente essa ativação. Diferente de quando você não tem essa ativação da prática mente-corpo, da meditação, a gente fala que é o cérebro offline. Então, as emoções fortes, como medo e raiva, elas são mais impulsivas. Você acaba agindo mais rapidamente sem ter essa coerência na conexão, porque é como se tivesse um pouco adormecido algumas áreas cerebrais e que seriam importantes para você fazer um julgamento correto. Então, daí a importância da meditação para fazer para deixar esse cérebro online e você melhorar o seu enfrentamento na dor crônica.
Esse é um outro estudo que ele não fala exatamente de práticas mente-corpo, mas é só para trazer como é importante a gente estimular os pacientes a fazer prática mente-corpo. É um estudo de 2012. Ele queria saber como que era desordem mental aqui na cidade de São Paulo. E o que foi considerado desordem mental? Estresse, depressão, mania, pânico, fobia, déficit de atenção e hiperatividade. Eles fizeram um estudo com mais de 5.000 adultos, face-to-face, duplo cego, usaram esse questionário aqui de DSM, de desordens mentais. E o que eles viram? Queriam só quantificar quantos desses pacientes teriam a desordem mental. E eles viram que 1/3 da amostra tinha um desses problemas. E traziam um transtorno grave e sem tratamento. A gente pode pensar que 1/3 tem uma desordem mental. Se eles têm alguma dor ou desencadear algum processo doloroso, certamente vai ser muito mais impactante do que os outros 2/3 que não têm estresse mental. Porque provavelmente o eixo afetivo e emocional deles vai estar bem diferente de quem não tem desordem mental. E a gente tem um impacto na saúde pública muito maior. Esse é outro estudo de uma meta-análise sobre Tai Chi, meditação e yoga. E o que eles viram foi uma primeira revisão que surgiu sobre essa terapia mente-corpo no sistema imunológico. E eles viram que há uma redução em marcadores inflamatórios importantes, proteína C reativa e interleucina 6. Com as práticas, como eu falei, as mais estudadas, Tai Chi, meditação e yoga. E também teve um outro estudo de terapias mente-corpo, trazendo que os pacientes tinham uma menor queixa de dor quando eles investiam nessas práticas de mente-corpo. Eles verificaram pacientes oncológicos, osteoartrose de joelho, fibromialgia, artrite reumatoide e pacientes com cefaleia. Cefaleia já entra dentro do nosso tema, né, da DTM. Fibromialgia também, a gente pega às vezes paciente. Mas como é importante estimular esse comportamento para os pacientes. Esse é outro estudo bem legal que traz um pouquinho a visão do neurônio estressado, né? Então, aqui a gente tem um neurônio estressado e vai de encontro àquela imagem que eu trouxe para vocês do cérebro offline. Vocês podem ver que diminui as sinapses aqui e as ramificações são menores. Quando você pega um neurônio controle de quem pratica atividades mente e corpo, esse neurônio está mais bonito, está mais brilhante, está com mais ramificações. Então, em uma sinapse, em um neurônio, você dispara vários estímulos. Aqui você não vai ter tantos estímulos saindo, porque você tem uma, entre aspas, de novo, uma hipotrofia, né, desse neurônio. E a notícia boa desse estudo, e que a gente vê na prática também, é que os exercícios regulares de prática mente-corpo geram essa mudança plástica no cérebro, trazendo novamente esse aumento de volume dos dendritos e das sinapses quando é perdido por pacientes que têm dor crônica há muito tempo. Esse é um outro estudo trazendo sobre a importância da prática mente-corpo em curandeiros na Nova Zelândia. E meu tempo também está esgotando, mas eu também vou falar rapidamente aqui da minha tese de mestrado, que a gente fez com pacientes de dor orofacial. Fizemos um grupo de estudo e um grupo controle com pacientes com dor orofacial. Aplicamos um questionário de escala espiritual, sem vínculo religioso. A gente queria só saber se os pacientes que têm essa dor orofacial, que seria o grupo de estudo, seriam mais espiritualizados e teriam outros marcadores diferentes. E o que a gente viu? Os pacientes do grupo de estudo tinham menor hábito parafuncional, menor escala de dor e menor comorbidade associada quando comparado com as pessoas que não investiam na sua espiritualidade. E o grupo de estudo apresentou mais espiritualizado, talvez porque passavam por um processo de dor crônica há muito tempo, então se apegavam às suas crenças para ajudar no processo. E também a gente viu uma diminuição da CTH e da imunoglobulina nesse grupo de estudo. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar na Roda da Vida. A Roda da Vida é um esquema muito parecido com esse, que a gente tenta ver como que está a nossa qualidade de vida. E aí eu fiz um esquema de Roda da Dor. É uma forma que a gente pode mostrar para os pacientes como que eles estão investindo na vida deles. Aí eles dão uma nota de 1 a 10. Eles têm se relacionado bastante com família e amigos. Tudo bem que agora na pandemia está um pouco difícil, mas
Tem mantido conexão com a sua família e amigos? Você tem um propósito de vida? Você está vivendo no automatismo? Você investe em lazer? Dorme bem? Alimentação? Práticas mente-corpo? Exercício físico? Você também toma os medicamentos corretos, na hora certa? Quanto mais homogêneo tiver o seu círculo, melhor. E quanto maior, melhor você está cuidando de todas as áreas que envolvem a dor crônica. E para finalizar, eu quero então agradecer, deixar a capa do livro aqui que eu e a doutora Silvia escrevemos. Quem tiver interesse, tem meu e-mail aí, meu Instagram. Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima terça-feira para você. Muito obrigado, viu, doutora Camila, aí, pela apresentação. Um tema extremamente instigante. Confesso que eu não tenho muita simpatia pelo tema, mas pouco entendo. Né? Mas muito bom. Parabéns também pela apresentação. Obrigada. Então, de nada. Eu gostaria, então, agora de convidar a doutora Camila, o doutor Tiago e a doutora Samantha para que a gente possa, então, discutir, né, a respeito das palestras que foram aqui ministradas. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui do público. Bom, de qualquer modo, eu gostaria de começar, então, a perguntar para a doutora Samantha, né? E também que falou muito aí sobre alguns transtornos alimentares, e principalmente bulimia e anorexia, de uma forma geral, e a sua relação com alguns tipos de dor orofacial, principalmente aí o ardor e a DTM, e as dores por disfunção temporomandibular. E eu trabalhei muito tempo exatamente ao lado de um núcleo de bulimia e anorexia no Hospital das Clínicas, aqui, né, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. E via realmente uma demanda muito crescente de pacientes com dores de uma forma geral, né? Inclusive até dores dentárias por possíveis erosões. Bom, de qualquer modo, doutora Amanda, eu gostaria de perguntar o seguinte: uma dificuldade que a gente pode ter no tratamento, você falou muito bem, né, um tratamento mais individualizado, de acordo com as peculiaridades e as comorbidades de cada caso, mas muitas vezes a gente pode ter uma certa limitação de ação dentro do contexto hospitalar. Então, quando você se depara com um paciente aí com uma dor miofacial mastigatória, por exemplo, e num caso de um paciente também em tratamento por um transtorno alimentar, quais são as condutas que você realiza nesse paciente num contexto hospitalar? As melhores condutas, o que você nos orienta nesse sentido? Muito legal sua pergunta, Roberto. Eu acho que ela é extremamente pertinente. E, assim, o primeiro fator que nós temos que levar em consideração é determinar qual que é, deixa eu só ver se vocês estão me ouvindo aqui. Estão, né? Tá. Qual que é o tipo, né, de DTM dessa paciente? Então, primeiramente, depois que nós prosseguimos com o exame físico, né, que nós